E Caio Jorge não estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. Ele pode se mudar pro Flamengo ou pro Palmeiras? Para toda a nação azul, dever cumprido, né? JVC, o Cruzeiro que pegou principalmente aí nos últimos 2 meses, 9 jogos no mês de abril, 9 jogos no mês de maio, números espetaculares do técnico Arthur Jorge, consegue uma ótima arrancada no Campeonato Brasileiro, avança a próxima fase da Copa do Brasil, sinal eletrônico marcando 6 horas e 45 minutos, avança a próxima fase também da Copa Libertadores. E tem aquele pontapé inicial, né, depois daquela vitória contra o Vitória no Mineirão, e o Cruzeiro que teve apenas 3 derrotas com o técnico no comando, aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, teve também a derrota para o Atlético no Mineirão e a derrota para a Católica pela Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, para fazer um recorte, né, do desempenho em números do técnico do Cruzeiro, foram 20 pontos conquistados em 30. Então, por isso o Cruzeiro consegue não só respirar fora do Z4, mas começa a pensar, sonhar alto em termos aí daquele pelotão de frente da competição. Cruzeiro, a gente vai, né, no decorrer dos próximos dias entrar em termos aí das negociações que vão acontecendo extracampo, vai buscando reforço aí para o meu campo, para a esquerda, para o ataque, e vamos também ir atualizando a situação de alguns atletas que nesse processo de crescimento pela juventude, o Cruzeiro tem vários atletas, né, com uma idade de ter uma valorização a mais e chamar a atenção do mercado. A gente fala sobre o Jonathan Jesus, sobre o Kaique, também vem recebendo uma série de sondagens. O Matheus Pereira sempre também, mas aí tá com contrato renovado. A gente fala sobre algumas possibilidades que tem de negociação. O Kaique, o Cruzeiro vem se esforçando para ter a manutenção. Mais um mês de maio, João Vitor, que o Cruzeiro teve aquela derrota para o Atlético, depois teve empate contra a Católica, vitória contra o Bahia, vitória contra o Goiás, empate contra o Palmeiras, empate contra o Boca, vitória contra a Chape, vitória contra o Barcelona de Guayaquil e um empate contra o Fluminense, o que credencia a equipe a dar um salto na tabela de classificação, agora que venha, né, Cirilo, o período de férias. Teve ontem o seu último jogo, agora 21 dias de descanso e volta a atuar daqui a 57 dias, Cirilo. Estamos de volta, Rubem Júnior, mais Cruzeiro. Vamos lá, 6h54, o Cruzeiro que iniciou hoje o período de descanso e o próximo duelo, a retomada acontece no dia 22 de julho pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Cruzeiro vai para essa parada para a Copa do Mundo. A gente falava sobre os números, né? Depois da chegada do técnico Arthur Jorge em abril, em maio também, né? 18 partidas com apenas 3 derrotas. E o Cruzeiro está numa sequência a 8 jogos que não sabe o que é perder. Com 4 vitórias e 4 empates. Se desligar do futebol. O Arthur Jorge, que falou isso ontem na entrevista coletiva, vai falar com a gente também no segundo tempo aqui da turma do bate-bola. Ele quer que a turma se desligue para ter esse tanque cheio, a retomada, né, no segundo semestre. E como a gente informava, né, na programação da Itatiaia, o Cruzeiro avançando à próxima fase da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, indo ao mercado para fazer investimentos. E a diretoria, que já vem trabalhando muito, né, extracampo, nos bastidores, vai aguçar esse trabalho agora nessa parada, Cirilo. Como é que desliga de futebol com Copa do Mundo aí, né, cara? Aproveita essa semana agora para desligar. É verdade, Edu. Semana que vem, Copa do Mundo. Estamos a 8 dias da Copa do Mundo. Ô Edu, quando tem uma pausa desse tamanho, que certamente vai modificar por completo o cenário para o segundo semestre, não dá pra gente tratar que vai ser o mesmo campeonato, né? Para um negócio que vai parar por 50 dias, né? Tem muito time que a gente fala que a pausa foi boa, que a pausa foi ruim, que prejudicou. Aliás, até o Michel tá me corrigindo aqui, 10 dias pra Copa do Mundo, né, Michel? É verdade. 8 dias pra viagem, né, Michel? 10 dias pra Copa do Mundo, é verdade. Quando a gente analisa essa pausa tão grande, de quase 2 meses sem jogos, 1 mês de intertemporada com 20 dias de férias, não dá pra tratar como algo normal. Aí você fala, para alguns vai ser positivo, para outros negativos. O Cruzeiro, a pausa não é boa não, né, Edu? Tá voando o time, né? O Arthur conseguiu fazer esse time render muito mais sem tempo, né? Sem tempo para trabalhar, para treinar. O Cruzeiro teve pouquíssimas janelas aí de treinamento, sessão de treino, sem tempo para recuperar atleta fisicamente. Acho que pode ser uma pausa muito boa pro Caio Jorge,
para tentar recuperar. O Caio Jorge, ele não tem sido decisivo, até apesar de ter melhorado, né? Ele não tem feito os gols que se espera do Caio, mas ele tem colaborado bastante quando está em campo para os gols do Cruzeiro. Mas é uma pausa que vai ser boa pro Caio, pro Sinisterra, voltar ainda melhor, e já tem jogado, tido mais minutos. O próprio Bruno Rodrigues, que tem sido aproveitado e está muito aquém, pode aproveitar melhor. Kaique dá uma descansada, Fagner dá uma recuperada. O próprio Gerson, o Gerson bem fisicamente, Cirilo, ele é muito diferente, cara. Então, se o Cruzeiro conseguir aproveitar bem para recuperar atletas e sessões de treino ao Arthur Jorge, o Cruzeiro é daquelas equipes que a perspectiva está lá no alto. E uma janela bem feita. Reforços pontuais são fundamentais para que o Cruzeiro consiga chegar numa Copa Libertadores diante do Flamengo sem o favoritismo que hoje existe do adversário. Primeiro dia aí do período de férias para os jogadores do Cruzeiro. A retomada dos trabalhos agora somente no dia 22 de junho. E aí o Cruzeiro tem um mês de preparação com Arthur Jorge até a retomada dos jogos. O Cruzeiro vai definir ainda a questão de jogo-treino ou de amistoso. Isso não está estabelecido, mas são 3 semanas aí de férias para os atletas. Descanso também é um momento importante para todo mundo se recuperar do primeiro semestre aí, que foi muito pesado, e o Cruzeiro termina com o Arthur Jorge com um saldo altamente positivo. São 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 18 partidas, e o Cruzeiro classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, e ali parte intermediária da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que a partir de agora começa a se intensificar busca por reforço, movimentação no mercado. O Cruzeiro também que aguarda propostas neste meio de ano. A gente já falou sobre jogadores valorizados, Kaique, Jonathan Jesus, até mesmo Christian. Isso tudo tende a se intensificar agora nesta pausa para a Copa do Mundo. E até mesmo jogadores que estão emprestados a outros clubes. Um caso, por exemplo, que é o do Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Cruzeiro ele estabeleceu em contrato, no contrato de empréstimo ao Santos, que se chegar uma proposta de venda de algum clube, ou o Santos cobre ou ele tem que liberar. Isso é uma cláusula que foi colocada pelo Cruzeiro. Obviamente não tem nenhuma discussão neste momento sobre, que muita gente até perguntou, existe alguma cláusula de retorno? Isso aí não está em debate, mas tem essa cláusula liberatória em caso de uma venda definitiva. Ou seja, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, está emprestado ao Santos até o final da temporada. Se neste meio de ano, com o rendimento que ele vem tendo lá, chegar uma proposta muito alta e as partes entenderem por uma negociação, ou o Santos precisa cobrir, ou o atleta tem que ser liberado através desta cláusula contratual. Uma outra questão que é importante também sobre goleiro, falamos isso há um tempo, outros colegas, acho que ESPN, Tatiaia, o próprio Deus me livre, né, com o Rodrigo Genta, com o Poc, sobre a questão do goleiro. Hoje não existe movimentação do Cruzeiro para se contratar um goleiro nesta janela. O Cruzeiro teve sim uma consulta ao John, que pertence ao Nottingham Forest, um desejo inicial ali de valores bem altos para o momento, e com o crescimento do Otávio, que tem 20 anos e está parecendo que já está no gol do Cruzeiro há muito tempo, e a boa recuperação do Cássio, que vem evoluindo cada vez mais, mas também não vai antecipar antes de agosto, por exemplo, vem fazendo trabalhos no campo já que são impressionantes, mas a previsão de retorno é para agosto realmente aos treinos na Toca. Então, o Cruzeiro dificilmente vai ao mercado para buscar um goleiro. Até para uma outra opção de reserva, isso não vem sendo debatido neste momento no departamento de futebol do Cruzeiro. Foi o que a gente ouviu e buscou de informação com pessoas importantes. Então, essa história de goleiro aí, talvez a gente possa arriscar aí uma posição que o Cruzeiro vai atacar no mercado. E vamos aguardar mais para frente até para a gente ter informações concretas sobre o que de fato o Cruzeiro vai buscar nesta janela, porque o técnico Arthur Jorge até falou sobre isso, vem participando também com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com o Bruno Spindel e todos ali trabalhando para que o Cruzeiro possa de fato ter bons jogadores ou
ter mais peças, pensando na retomada no segundo semestre. E claro, propostas que o Cruzeiro receber e vendas ou venda que o Cruzeiro fizer ou na janela agora do meio do ano, isso também faz com que a busca por reforço ela ganhe um outro ar nesta janela de meio do ano. Mas é fato que o Cruzeiro ele teve conversa aí com o Igor Júlio, zagueiro do Brighton, teve uma proposta que foi recusada, a segunda proposta ainda não foi feita, mas é um jogador que agradou ao próprio técnico Arthur Jorge, a diretoria do Cruzeiro, que teve conversa com o jogador, com o staff, mas nos últimos dias não teve essa nova proposta ainda enviada ao clube inglês, então vamos aguardar essa questão. O Igor Júlio que teve procura aí, ou tem procura, e pessoas acreditam que as coisas vão se intensificar ainda nessa janela de aparecer mais situação. O atleta ele ainda pertence ao Brighton, tem contrato de mais um ano, então até por isso o Igor Júlio ele não veio ao Brasil com toda a sua questão de mudança, porque ainda pertence ao clube inglês. Então já teve consulta aí, só para a gente citar alguns: Betis, Bolonha, Monza da Itália, o Stuttgart, o Schalke da Alemanha, Hull City da Inglaterra, clubes que subiram para a Premier League. Muita gente, agora tem consultas também de clubes da Rússia, o Zenit, Spartak Moscou. Tem muita coisa acontecendo. É um jogador que com certeza ele vai encontrar aí boas opções caso não venha aqui para o Cruzeiro. Repito, a segunda proposta ainda não foi feita, então está nesse estágio a negociação. E um desejo muito forte do Cruzeiro de fechar com o Gabriel Rojas. Esse, não sei se neste momento daria para dizer que é a prioridade na janela, mas é fato que o Cruzeiro quer contratar um lateral esquerdo e vem intensificando as conversas com o Racing, com o staff do Gabriel Rojas, para chegar ali em valores para destravar esta negociação. Então, são apenas os primeiros registros, as primeiras movimentações, a janela ainda vai muito tempo aí para frente e a gente acompanhando, claro, com toda a responsabilidade possível para trazer uma informação importante sobre essa busca do Cruzeiro por reforços na janela de meio do ano para voltar mais forte, pensando aí em jogos do Campeonato Brasileiro, os 20 jogos que vão restar e, claro, mata-mata de Copa Libertadores da América e mata-mata de Copa do Brasil. Caio Jorge não completou seu 13º jogo pelo Cruzeiro nesse fim de semana. Raposa decidiu poupá-lo da partida contra o Fluminense, causando uma chuva de especulações. Será que o KJ pode trocar o Cruzeiro pelo Flamengo ou pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo? Com a lembrança de que em janeiro o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus para levar o Caio Jorge. Na oportunidade, vários conselheiros importantes do Cruzeiro entendiam que o negócio valia a pena, mas o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense, rejeitou o acordo e chegou a exigir 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o KJ tem 12 partidas no Brasileirão. Se tivesse enfrentado o Fluminense, alcançaria a 13ª e estaria impedido de atuar por qualquer time da primeira divisão a partir da volta da Copa do Mundo. O fato de ter sido poupado o permite se mudar. Mas aqui vem duas informações importantes. A primeira delas, o Cruzeiro assegura que o Caio Jorge só não foi a campo por conta de um problema físico. Ele já havia sentido essa questão física nos minutos finais da partida contra o Barcelona de Guayaquil, vitória por 4-0, tanto que acabou substituído aos 74 minutos. KJ que vem sofrendo muitos desgastes físicos desde a época de Tite. Há um entendimento dentro do Cruzeiro de que o Tite arrebentou com o aspecto físico do elenco e o Caio Jorge tem sofrido até hoje. Segundo e talvez mais importante ponto, quem hoje tem bala para contratar o Caio Jorge no Brasil é só o Flamengo. E o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, está empolgado com a ideia de brigar pelo título da Libertadores, a ponto de buscar 4 reforços. Qual a lógica de o cara tentar melhorar seu time e vender um dos principais, se não o principal jogador, o Caio Jorge, para o grande rival?
com a lembrança de que Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nas oitavas de final, Flamengo como líder do grupo, o Cruzeiro como segundo colocado, decisão no Rio de Janeiro. Vou ficar muito surpreso se o Caio Jorge, dessa vez, for negociado com o Flamengo. E você? Como é que vê essa questão? Caberia em outro time? Você acha que o Pedro Lourenço, dono de uma fortuna estimada em quase 10 bilhões de reais e apaixonado pelo clube, venderia o Caio Jorge justamente para um rival que será seu adversário nas oitavas de final da Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!